Fala galera, professor Carlos Barreira na área, tudo bem? Pessoal, trouxe uma questão para resolver com vocês hoje de prisma, tá? Onde ele me dá esse prisma aí que fala que é o ABCDEF, no qual ele dá o DE e dá o EF, e diz que DE é perpendicular a EF. Beleza, ele me dá aqui o volume do prisma, que é de 120 centímetros cúbicos, e ele está perguntando qual é a área total. Então, todas as informações estão na questão, tá aqui, olha, que é a área total e o volume é de 120 centímetros cúbicos. A gente sabe que DE é igual a 6, EF é igual a 8, e que os segmentos DE e EF são perpendiculares. Isso é fundamental para resolver a questão, fechado? Pessoal, antes de começar a resolver a questão, vou pedir para deixar o like, se não for inscrito, se inscreva no canal, isso ajuda muito o meu trabalho por aqui, beleza? Mas vamos lá, galera, vamos para a resolução da questão. Como é que a gente vai fazer essa questão aí? Primeiro eu vou colocar as informações que a própria questão me deu. Ele diz que DE vale 6, então ó, o 6 está aqui. Ele diz que EF vale 8, então aqui vale 8. E ele fala que DE é perpendicular a EF, então, ó, 90 graus, perpendicular é o ângulo de 90 graus, lá na base, fechado? Na base inferior. Beleza, ele quer saber a área total desse prisma em questão. Galera, primeira coisa que eu tenho que pensar é o seguinte, como eu faço para calcular a área total? Eu vou chamar a área total de A de T. Então, aqui eu vou precisar da área lateral mais duas vezes... Deixa eu melhorar o 2, né? Mais duas vezes a área da base. Por que duas vezes? Porque se você olhar com carinho, eu tenho uma base na parte de cima e uma outra base na parte de baixo. Por isso aqui é duas vezes a base. Fechado, galera? Beleza. Vamos para esse cálculo aí. O que a gente vai calcular primeiro? Bom, primeiro eu calcularia a base, porque eu já tenho ali os lados, né? Eu tenho um triângulo. Então, ó, fazendo um cálculo de base, e aí a gente vai anotar o que a gente vai fazer, passo a passo do que a gente vai fazer, beleza? Eu já sei essa informação aqui, eu vou guardar, essa é o que eu quero fazer de verdade, essa é a conta original, fechado? Nesse momento, a gente vai calcular a área da base. Beleza, galera. A área da base. Esse aí é um triângulo retângulo, né? O triângulo DEF. Ele é retângulo de catetos 6 e 8. Galera, obrigatoriamente a hipotenusa tem que valer 10. Isso aqui é o triângulo 3, 4 e 5, porém duplicado. 3 vezes 2 é 6, 4 vezes 2 é 8. Então, significa que aqui vai ser 10, 5 vezes 2, que é 10, né? Esse segmento D é aqui todo, ó. Tá aí. Ele vale 10. Ora, calculei isso para mais para frente. Eu já sei que vale 10. Porque para calcular a área da base eu nem preciso dele. Toda vez que eu tenho um triângulo retângulo e quero calcular a área dele, é sempre cateto vezes cateto sobre 2. E nesse caso aí, o cateto é 6 e o outro cateto vale 8. Então, aqui eu vou ter, ó, 6 vezes o 8, tudo isso divididos por 2. Ou seja, qual é o valor da área da base em questão? 6 vezes 8 é 48. Divididos por 2 é 24. Então, na verdade, eu tenho 24 centímetros quadrados, fechado? Primeiro passo está feito, a área da base. Agora eu preciso a área lateral, para depois jogar naquela formulazinha lá de área total. Então, ó, vamos lá. Vou botar um traço aqui para a gente continuar. E aí agora eu vou querer a área lateral. Galera, como é que a gente... Vou mudando de cor, porque cada passo a gente vai mudar de cor, fechado? Para ficar mais claro ainda. Então, esse aqui foi o primeiro. E agora a gente vai para o segundo passo. Segundo passo, a gente quer calcular a área lateral. Fechado. Como eu faço para calcular a área lateral de um prisma? Bem simples. É o perímetro da base vezes a altura. Então, aqui eu vou ter o seguinte, ó, perímetro da base, ou seja, 2π vezes a minha altura. Isso daqui vai me dar a área lateral, ó. Porém, eu não tenho a altura. A altura do prisma não foi dada. E aí, como é que eu vou fazer? Não tem como fazer esse passo aqui ainda. Eu preciso de H, preciso da altura dele. E como é que eu faço para calcular a altura desse prisma? Se você olhar com carinho, ó, ele me deu o volume. E o volume também tem altura. Ele já me deu o volume de graça, então eu vou calcular a altura em função do volume. Então, para fazer o passo 2, eu primeiro vou calcular H. Então, H, mudando de cor aqui de novo, ó, vou calcular primeiro H. Fechado. Então, como é que eu vou calcular H? Vou usar o volume. 120 é o volume. 120 é igual à área da base, que eu já tenho, que é 24. Volume é a área da base vezes a altura, fechado? Então, aqui eu tenho 24 vezes H. Essa ideia aí que eu tive agora vai me dar exatamente a altura
do meu prisma. Então, agora eu vou calcular a altura, vai ficar o seguinte, ó, quem é H? H é igual a 120 divididos por 24. Ou seja, H é igual a 5, tá calculado. Então, a altura vale 5. Agora eu consigo a área lateral. Então, ó, jogando para cá, agora jogando H aqui nessa ideia de área lateral, ó, nessa ideia aqui que apagou. Vamos para o último quadrinho aqui para o lado, fechado? Então, ó, eu vou até melhorar esse... Desculpa, galera, tocou aqui, perdão. Vamos lá. Então, ó, melhorado aí. O que a gente vai fazer agora para calcular a área lateral? A área lateral, agora eu consigo calcular, né? A área lateral vai ser igual a quem? Vai ser igual ao perímetro da base, e aí o perímetro da base vai ser 10 mais 8 mais 6, isso vai dar 24, ou seja, vai ser igual a 24 vezes a minha altura, que é 5. A área lateral vai se dar por 24 vezes 5, 120. Então, tá aí, centímetros quadrados, fechado. Calculando também a área lateral. Então, agora que eu tenho a área da base e a área lateral, eu consigo fazer a área total, que no fundo é o que a questão pediu, né? Vou apagar essa setinha só para não atrapalhar. Eu vou fazer aqui na parte de baixo, fechado, galera? Ó, de vermelho agora. Resposta final, a área total, como a gente já tinha visto lá em cima, é a área lateral mais 2 vezes a área da base. A área lateral é 120, mais 2 vezes a área da base. E a área da base vale quanto? 24. Então, ó, 2 vezes a área da base. Vamos lembrar que 24 vezes 2 é 48. Então, significa que a área total é igual a 120 mais 48. Isso significa que a área total é igual a 168 centímetros quadrados. Galera, não confunde só as unidades, tá? Ele te deu o volume em centímetros cúbicos, porque né, todo volume é dado na unidade cúbica, e a área na unidade quadrada. Fechado? Pessoal, questão feita. Era uma questão um pouquinho trabalhosa ali de conta, né? Que tinha que achar o valor de H primeiro, mas nada de difícil, beleza? Pessoal, grande abraço. Qualquer dúvida, coloque nos comentários, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal.